Olá pessoal, esse vídeo eu vou mostrar como você faz para iniciar, para começar a trabalhar com o Docker. Bastante simples, vídeo bastante simples, sem muitos detalhes técnicos, mas que provavelmente irão te ajudar a começar a trabalhar, entender um pouco como o Docker funciona e começar a trabalhar com o Docker. Bom, antes de mais nada, você precisa ter o Docker instalado na tua máquina. Como já tem o Docker instalado na minha máquina, não precisa instalar novamente. Mas se você quiser instalá-lo, existe um documento no site oficial do Docker, onde você pode seguir um passo a passo, e podemos ver alguns pré-requisitos, etc. E você segue os passos para instalar o Docker. É bastante simples, em poucos passos você consegue ter o Docker já em funcionamento na tua máquina. Bom, como eu já tenho o Docker instalado, eu vou utilizar o comando principal do Docker, chamado principal, que é o próprio Docker, e vou verificar as imagens existentes na máquina. Por default, não há nenhuma imagem instalada na tua máquina, mas como eu já venho trabalhando com Docker há um tempo, eu já tenho aqui 3 imagens. Podemos ver alguns detalhes dessas imagens: o nome do repositório, as suas tags, um ID para a imagem, quando ela foi criada, o tamanho de cada uma delas. E vamos tentar aqui agora criar um container a partir de uma imagem. Bom, podemos rodar o comando run. Vamos abrir um terminal, definir um nome para esse container. Vou definir um nome container 01. Se você não definir um nome para o container, o Docker ele automaticamente ele cria um nome para o teu container. Então esse comando não é obrigatório não, mas claro, fica fácil identificar quando você define um nome. Vou criar um nome de host, também chamado de container 01. Vou dizer que esse container ele tem que ser criado a partir de uma imagem chamada Ubuntu, e vou abrir o bash para esse container. Bom, o que acontece? Por default, como eu disse, você não tem nenhuma imagem na tua máquina. Como eu já tenho uma imagem no Ubuntu, qual o comportamento padrão do Docker? Ele vai buscar inicialmente a imagem local. No caso eu tenho uma imagem local, então ele vai criar um container a partir da minha imagem local. Uma vez não tendo imagem, ele vai tentar buscar a referência para esse nome que você criou, no caso Ubuntu, online, no próprio site do Docker. Então aqui podemos verificar, eu busquei aqui a palavra Ubuntu e podemos verificar que existe de fato uma imagem oficial do Ubuntu. E o fato de eu colocar o nome Ubuntu aqui, se eu não tiver um repositório local, ele vai buscar na internet, vai fazer o download da imagem, e a partir do momento que você tiver a imagem local, ele vai criar o container a partir da imagem. Bom, vamos iniciar o container aqui. Perceba que o container já foi iniciado, já estou dentro dele. Se uma breve comparação com máquina virtual, se você está utilizando máquina virtual, o que é que você tem que fazer? Você vai criar a máquina virtual, e no hypervisor você vai startar aquela máquina, você tem que esperar aquela máquina iniciar, para você começar a trabalhar com ela. O Docker, ele utiliza do mesmo kernel do sistema operacional, então você não precisa ter que esperar aquele tempo de boot. Ele automaticamente já inicia a máquina para você, no caso o container. Bom, vamos fazer uma breve demonstração aqui do container em funcionamento. Instalar o serviço Apache. Vamos ver um servidor web execução a partir de um container. Ok, Apache instalado. Vamos verificar o IP da máquina, 172.17.02. Esse é um IP que está fazendo bridge com tua placa de rede real, placa de rede física. Vamos tentar acessar o nosso serviço. Bom, não foi possível acessar o serviço. Provavelmente o serviço não está em execução, então vamos iniciá-lo. Serviço iniciado. Vamos tentar acessá-lo. Bom, automaticamente já consigo acessar o serviço web. Ok, vamos sair agora do container e vamos rodar um comando Docker PS. O comando Docker PS permite verificar os containers que estão em execução. Perceba que não há nenhum container em execução na minha máquina.
Então, se eu tentar acessar o serviço web novamente, eu não vou conseguir. Por quê? Porque o container não está em execução, consequentemente o serviço também não. Então, tá procurando, não vai conseguir acessar o serviço. Com o comando ps-a, a gente pode verificar os containers existentes na máquina, independente se estão em execução ou não. Então, aqui a gente pode ver que existe de fato um container chamado container01, porém, com o comando ps a gente pode verificar que ele não está em execução. Então, vamos iniciar esse container. Com o comando ps, agora sim a gente pode verificar que o container está em execução. E vamos tentar novamente acessar o serviço. Perceba que eu não consegui ainda acessar o serviço. Por quê? Porque o serviço, porém, embora o container está em execução, o serviço não. Então, vamos entrar no nosso container 01. Já estou dentro do container e vamos iniciar o serviço Apache. Agora sim podemos, acessar o serviço web. Bom, é necessário sempre que iniciar um container, ter que iniciar o serviço, pelo menos manualmente, para que você possa acessá-lo? Não. Você pode criar um script dentro do container e a partir do momento que aquele container foi iniciado, ele automaticamente vai executar aquele script e vai iniciar o serviço, vai pôr em execução o serviço que você quer pôr em funcionamento. Vou sair do container novamente. Vou verificar que o container ainda continua em execução. Então, se eu tentar acessar o serviço, ainda eu continuo a acessar. E agora vamos parar esse container. Dá um stop, container 01. Ok, container parado. Vamos verificar que de fato não há nenhum container em execução. Porém, esse container ele existe, container 01, mas eu não vou conseguir mais uma vez acessar o serviço, o que seria natural. Ok. Bom, uma vez você ter seu container em funcionamento ou uma própria imagem, enfim, e você quiser transferir o teu container ou tua imagem para uma outra máquina, é possível. Você pode criar um arquivo .tar daquele container, daquela imagem e por execução o mesmo serviço, o mesmo container em uma outra máquina. Obviamente que nessa outra máquina o Docker também tem que estar instalado em funcionamento. Bom, com o comando docker export o nome do container, no caso container 01, e você pode definir um nome para um arquivo container 01.tar e o Docker ele vai criar um arquivo compactado daquele container. Sendo assim, você pode transferir esse arquivo .tar para uma outra máquina e pôr em execução ela em uma outra máquina. Você pode também salvar uma imagem. No caso, a gente tinha a imagem Ubuntu, o mesmo processo, só que vou pôr um nome diferente, .tar, e perceba que a imagem Ubuntu também foi salva aqui. Qual a diferença de você salvar um container e de você salvar uma imagem? O container, você salvando o container, você vai transferir, você vai salvar em arquivo toda a configuração daquele container, toda a configuração atual daquele container. Então, se eu tinha um servidor web instalado, ele vai passar para o arquivo toda a configuração daquele servidor web, no caso ele está instalado, para aquela máquina. Então, você transferindo esse arquivo para uma outra máquina, iniciando o container em uma outra máquina, ele já vai ter o servidor web instalado. Já a imagem não, a imagem não tem nenhuma informação de que você salvou algum arquivo, fez alguma alteração nela, em nosso caso aqui. Mas você pode sim converter um container em uma imagem. E a partir daí você também pode salvar e transferir uma imagem para uma outra máquina. Para você pôr em execução esse arquivo .tar, basta executar o comando load e o nome do arquivo.
Feito isso, você põe a execução container, ou então você cria também a imagem na máquina remota.